Como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez por semana eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores, trazendo um pouquinho das ideias de algum autor importante para que é importante que vocês conheçam ou para divulgar um pouquinho do pensamento dele. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês um pouco das ideias do filósofo antigo Demócrito e eu vou falar um pouco sobre o atomismo. Então, Demócrito foi uma pessoa que defendeu uma doutrina filosófica que a gente chama de atomismo. Eu vou explicar o que é atomismo e vai ser muito importante a gente tomar certos cuidados, porque o que a gente chama hoje de atomismo na física contemporânea, moderna, é diferente do que eu vou apresentar aqui e vocês vão entender por quê. Para Demócrito, a realidade é constituída por duas coisas fundamentais. Então, existem dois elementos fundamentais da realidade, pelo menos da realidade natural. Quais são os dois elementos fundamentais da realidade natural? São os átomos e o vazio. Então, os átomos e o vazio é o que constitui a realidade natural. Então, há dois tipos de realidade fundamental que compõem o mundo natural. São os átomos e o vazio. Então, nós precisamos nos perguntar o que são átomos. A palavra átomo, hoje, na física, a gente usa para se referir a uma coisa que tem ali um núcleo, que tem uma carga de prótons e nêutrons e de elétrons, E também outras partículas ou subpartículas, como os quarks e o bóson e outras partículas, subpartículas que formam um átomo. No entanto, a palavra átomo, ela traz a ideia de algo indivisível. Então, quando eu estiver falando do átomo aqui, eu não estou falando dos átomos da física, porque os átomos da física contemporânea e moderna, eles são divisíveis, então eles não são átomos. A gente chama ele de átomos, mas eles não são exatamente átomos no sentido filosófico do termo. Porque, filosoficamente, um átomo é uma entidade indivisível. Então, o que é um átomo? É uma partícula indivisível. O que a gente chama hoje de átomos não é átomos nesse sentido, porque átomos hoje são divisíveis. Então, vamos tomar esse cuidado. Quando eu estiver falando de átomos aqui, eu não estou falando dos átomos divisíveis da física. Eu estou falando de partículas indivisíveis. Então, vamos definir átomo na filosofia do Demócrito. Átomos, eles são infinitos em números, são vários em tamanhos e formatos, perfeitamente sólidos e sem vazios em si. Então, o que isso quer dizer? Os átomos, eles são infinitos. Então, existem infinitos átomos. Então, para o Demócrito, não existe uma quantidade limitada de átomos. Átomos, eles são infinitos. Eles são de vários tamanhos. Existem átomos maiores e átomos menores. Eles também são de vários formatos. Eles podem ter várias formas. Eles podem ter uma fórmula hexagonal, eles podem ter uma forma octagonal, eles podem ter formas diferentes. Eles também são perfeitamente sólidos. Então, um átomo, ele é sólido. E eles também não têm vazios dentro de si. Então, um átomo, ele é uma partícula sólida que não tem buracos dentro dela. E eu disse que para o Demócrito, para os atomistas, a realidade é constituída por dois elementos fundamentais. Uma que são os átomos e outras que são os vazios. Os átomos estão no vazio. Então vamos pensar que a realidade natural, o universo físico, é um vazio. E esse vazio é composto por várias partículas indivisíveis que são os átomos. Partículas de diferentes tamanhos, formatos, que são sólidas e que em si não têm vazios. Mas elas estão dentro de um vazio. Um grande vazio. Um grande campo vazio. E nesse vazio elas se movem, elas se repelem, elas se combinam e elas colidem entre si. Então, o que as partículas atômicas podem fazer? Elas podem se repelir. Então, uma partícula atômica entra em contato com outra e elas se repelem. Isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é elas se combinarem para formar diferentes coisas. E outra coisa que pode acontecer também é elas se cruzarem e se colidirem. Então, a colisão. Essas partículas, elas são indestrutíveis. Então, elas se transformam no sentido de que elas podem se rearranjar, mas elas sempre existiram e sempre vão existir como são. Então, elas não são geradas, elas não passam a existir, nem elas são completamente aniquiladas. Elas não deixam de existir.
Na verdade, elas se rearranjam. E toda mudança no mundo é resultado, então, do rearranjo dos átomos. A questão é, se a realidade, então, é um conjunto de átomos no vazio, como que a gente explica as qualidades que a gente percebe? Porque, na verdade, se eu olhar para o mundo, não é átomos que eu percebo. O que eu percebo é cheiro, o que eu percebo é gosto, o que eu percebo é cor, o que eu percebo é solidez assim no sentido tátil, né? O que eu percebo é aspereza. Então, o que acontece? Os rearranjos do átomos, quando entram em contato com as nossas faculdades perceptivas, com os nossos órgãos dos sentidos, melhor dizendo, eles são capazes de criar aparências em nós. Então, por exemplo, eu tenho um certo rearranjo de átomos. Quando a minha mão toca nesse rearranjo do átomo, eu sinto aspereza. Eu tenho um certo rearranjo dos átomos. Quando esse rearranjo entra em contato com o meu órgão da visão, e isso é processado, eu vejo a cor. Um rearranjo dos átomos. Quando eu cheiro um rearranjo dos átomos, eu sinto um cheiro, que pode ser vários cheiros, fedor, alguma coisa assim. Da mesma maneira, quando um certo rearranjo de átomos entra em contato com a minha língua, eu sinto gosto. Então perceba que os átomos eles não têm qualidades em si. Qualidades que a gente chama de sensíveis. Um átomo, ele não tem cheiro. Um átomo, ele não tem cor. Um átomo, ele não tem gosto. Mas o átomo, quando rearranjado de uma dada maneira e reagindo com os nossos órgãos do sentido, cria a aparência de cheiro, cria a aparência de cor. E aí a gente pode perguntar, né? Será que a teoria do Demócrito tá tão longe do que a gente pensa hoje na física? Né? Porque, por exemplo, alguém poderia pensar o seguinte: Demócrito disse que os átomos são indivisíveis. A física mostrou que os átomos são divisíveis, que existem subpartículas. Logo, Demócrito estava errado. Mas cuidado, né? Um detalhe que a gente precisa colocar. Quando Demócrito fala de átomos, ele está chamando átomos de partículas indivisíveis. Então, o átomo que a gente chama hoje não é átomo, que foi o que eu falei no começo do vídeo. Então, se o Demócrito tivesse vivo hoje, talvez ele dissesse que os átomos são os quarks. Então vamos entender, vamos substituir a palavra átomo por partículas indivisíveis. Tudo que o Demócrito ensinou é que o universo físico, o mundo natural, é um grande vazio composto por partículas indivisíveis que se rearranjam para formar as diferentes coisas, que às vezes colidem, que às vezes se repelem, que às vezes se combinam. E que aquilo que os nossos sentidos percebem, como a cadeira, o copo, nada mais é do que rearranjos de átomos. A pedra, a árvore, são rearranjos de átomos. E as qualidades desses objetos, como a cor, o cheiro, a textura, não estão nos átomos. Não estão nas partículas indivisíveis. Está na interação com os nossos sentidos. Particularmente, eu acho que isso não é muito diferente do que a física hoje diz. Talvez o vazio se aproxime de um campo quântico, de um vácuo quântico, né? Talvez não seja necessariamente um vazio como um nada absoluto. Talvez seja mais um vazio onde essas partículas estão. Né? Poderia ser, talvez, uma teoria de mecânica quântica, uma espécie de campo quântico. E o que o Demócrito chama de partículas, de átomos, talvez hoje a gente chamasse de subpartículas. Talvez fossem os quarks, talvez, né? Então não conheço tanto de física, mas é importante a gente dizer que a teoria do Demócrito, né, não necessariamente ela contradiz a física moderna e contemporânea. Então, essa é a teoria do Demócrito. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais. E eu vou deixar, né, aí na descrição do vídeo minha chave Pix, caso você queira fazer uma contribuição de qualquer valor em agradecimento por este vídeo.